Bom, vou iniciar aqui rapidamente aqui a nossa apresentação do nosso trabalho de grafos. Primeira coisa que a gente vai falar um pouquinho sobre o nosso repositório que a gente escolheu para fazer ele. Esse aqui é o Xcode Gen, é uma ferramenta de command line em Swift para as pessoas usarem, open source, né? Para as pessoas usarem. Enfim, aqui nós temos aqui as issues, os pull requests, que foram a principal fonte de dados para a gente montar os grafos. E aqui a gente tem a característica dele principal, que ele tem quase 8.000 estrelas, né? Aqui, vamos passar rapidamente pelo nosso método de coleta de dados, que a gente coletou os dados aqui e separou cada parte dos grafos em um CSV. Esse aqui são os grafos em comentários, tanto em issue como em pull request, né? Aqui a gente tem o tipo, que é issue ou pull request. E aqui tem a origem, destino e peso sugerido. Temos o segundo grafo com origem, destino, peso sugerido e número da issue, que esse aqui é para fechamento de issue. E o último grafo que é comentário, merge, aprovação, tudo em pull request. E a gente também tem origem, destino, ação, peso sugerido e o número da pull request. Bom, e aqui nós temos, né, o nosso código que a gente fez para separar tudo isso. E, enfim, vamos para o nosso código principal aqui, que é das montagens dos grafos. Nós temos uma classe básica, abstrata aqui, com a ideia do grafo, né, para montar os vértices e as arestas. Nós temos alguns dos métodos aqui principais de um grafo. Nós temos os dois métodos, entre aspas, que a gente poderia modelar nossos grafos. A primeira é o de matriz de adjacência e o segundo é a lista de adjacência. A gente optou por fazer a parte principal pela lista de adjacência, porque a matriz de adjacência ia ser ia ser muito complicado, porque ia demorar muito para trabalhar com 2.000 e não sei quantos vértices, ia demorar muito. Aqui a gente tem os gráficos, os códigos aqui de algumas métricas que a gente escolheu. A gente escolheu 5 métricas que a gente vai falar um pouquinho mais para frente. E aqui a gente tem o main, que eu fiz um pequeno menuzinho, que eu vou passar rapidamente aqui, sem falar muito dele. Né? Deixa eu só limpar o terminal. Vamos dar aqui que para rodar ele a gente dá um python main.py, onde a gente tem aqui os 3 gráficos que a gente escolheu. E aqui a gente tem nossas 5 métricas escolhidas, que é o grau médio ponderado, coeficiente de proximidade, taxa de reciprocidade, densidade de rede e o PageRank. Vou mostrar rapidinho aqui no primeiro gráfico, que é o de comentários, né, o que mostra. Aqui a gente tem o resultado, no caso o grau médio ponderado desse grafo é 33,46. Nós temos aqui o coeficiente de proximidade, que é 0,30. Nós temos a taxa de reciprocidade, que é 5,17%. Nós temos a densidade da rede, que é 0,002. Isso significa que é uma rede esparsa. Nós temos aqui, por fim, o nosso PageRank, mostrando aqui os top 10, né, no vértices no PageRank. Isso tudo a gente consegue ver, passar aqui rapidinho para vocês verem. No grafo 2, nós temos aqui a proximidade de novo, nós temos aqui a reciprocidade, densidade da rede, PageRank. Aqui no grafo 3 a gente tem a mesma coisa, o grau médio ponderado, coeficiente de proximidade, taxa de reciprocidade, densidade de rede e por fim o PageRank. Só estou mostrando rapidinho aqui no código, porque aqui a gente vai vir rapidamente para o nosso relatório, onde a gente primeiro, né, fizemos aqui a parte de introdução, explicando o que a gente está fazendo no nosso trabalho, como a gente teve a ideia de pegar esse repositório, juntamente com como pegar nesses comentários, commits, issues, né? Fala aqui um pouco do comentário que a gente achou, né? Que é o Xcode Gen, feito pelo Jonas Kolbe. Aqui na parte de modelagem, a gente fala aqui um pouco de como a gente fez a coleta de dados, utilizando o PyGitHub, que é uma biblioteca do Python, utilizando também a API pública do GitHub para processar os dados. A gente teve que utilizar o Personal Access Token para elevar o limite para 5.000 aquisições por hora, porque senão ia demorar anos para a gente conseguir pegar todos aqueles dados. Temos aqui a parte de construção dos grafos, que a gente tem falando cada um pouco de cada grafo, falando de comentários, o outro de fechamento de issue e colaboração nos pull requests. A gente fala aqui também um pouco
de como que aqui, ó, principalmente aqui na parte de tem aqui o peso, né, de cada aresta, de comentário, fechamento de issue, review de pull request, merge, mas o que eu tava querendo falar aqui da matriz de adjacência, né, memória, o, a, a dificuldade da matriz de adjacência seria O de V ao quadrado, né, sendo V o número de vértices. Isso ia demorar muito, né, principalmente com um grafo de 2.000 vértices, isso ia ter lá para 2 milhões de memória, né. Nossa, eu apertei o botão, foi lá para cima. Vixe Maria. Bom, então por isso que a gente optou por fazer da lista de adjacência que tem um consumo menor de memória, que é simplesmente o número de vértices mais o número de arestas. Isso ajudou demais. Aqui, a gente fala um pouco tecnicamente das métricas que a gente escolheu, do grau médio ponderado, a gente fala um pouco do que essa métrica ela traz de conhecimento para a gente sobre o repositório, né? Por exemplo, aqui por exemplo que eu posso dar, é que do coeficiente de proximidade, ela identifica os colaboradores centrais no projeto, né? Ou seja, nesse projeto, que é um projeto open source, usuários com alta proximidade são vitais para evitar a fragmentação da comunidade. Um outro exemplo aqui que eu achei legal é o do PageRank, que no repositório ele diferencia a autoridade técnica de popularidade, né? O PageRank ele mostra quem é o mais ouvido pelos gerenciadores do repositório, né? Então, o usuário que é um gerenciador sênior ou um arquiteto do sistema, eles são as contribuições são bem mais validadas pelos outros membros, né? E por fim, a gente tem a parte nossa aqui de resultados e análise dos grafos, onde a gente mostra aqui um pouco dos resultados das métricas de cada grafo. A gente separou aqui por grafos. A gente tem aqui o primeiro grafo de comentários, a gente fala um pouco da densidade, da reciprocidade, proximidade global, o que isso significa, né? Temos a tabela aqui do PageRank. Aí, de novo, temos o grafo 2, mostrando a gestão e a manutenção, né, que é o fechamento de issue. Por fim, aqui temos o grafo 3, que mostra a mesma coisa, a gente separou por cada grafo. E temos, por fim, aqui um pouco da conclusão, falando do que a gente concluiu com isso, de que esses resultados trouxeram para a gente, o que isso é importante para uma pessoa que está gerindo um repositório. E por fim, uma coisa que a gente achou legal de fazer é utilizando o GEPHI, que eu não sei falar, que a gente consegue ter uma visualização gráfica do grafo, né? Aqui um exemplo que a gente tem, esse aqui é o de comentário, você vê que ele é completamente maluco. Tem aqui os nomes das pessoas que comentaram, certo? Aqui a gente tem o de fechamento de issue, que é um pouco mais simples, né, de se fazer, ou de se olhar, né? Não tá tudo um em cima do outro. E por fim, né, a gente tem aqui o grafo de review, merge, comentários, pull requests. Tô mostrando aqui que também é um meio termo entre os dois, né? Questão de complexidade de olhar, assim, né? Graficamente falando. Mas no fim, é isso. Espero que vocês gostem do nosso trabalho. A gente gostou muito de descobrir o que essas métricas de grafo que a gente aprendeu só fazendo prova trazem para um repositório, isso no mundo real. Né? Isso foi bem interessante. Muito obrigado. Até a próxima.